O Exército Brasileiro, ele contratou a empresa de um acusado de liderar o garimpo ilegal para perfurar poços artesianos nas terras indígenas Yanomamis. A contratação aconteceu em plena operação de retirada dos garimpeiros ilegais da região. Trata-se da empresa Catarata Poços Artesianos, de propriedade do empresário Rodrigo Martins Melo, conhecido como Rodrigo Cataratas. O Ministério Público tomou conhecimento, o Ministério Público Federal lá de Roraima, ele tomou conhecimento da situação e pediu que a Justiça suspendesse o contrato, o que foi acatado pelo juiz Rodrigo Melo da 4ª Vara Criminal, que decidiu que a empresa deve terminar os poços contratados a fim de não prejudicar a população local e depois se retirar da área. O Exército ele afirmou que a contratação aconteceu conforme a Lei de Licitações e Contratos. Vejam o que é este Brasil. O garimpo ilegal é que soterrou, não é, os meios de captação de água do local. Então, o dono da empresa, que faz parte do garimpo ilegal, tem uma empresa que faz poço e ele está sendo remunerado para fazer um poço que ele destruiu. Olha que legal que é isso aqui. Aí tem aquela questão de que quem manda no garimpo também é o primeiro comando da capital, o PCC. Tanto que se fala em narco-garimpo naquela área. E aí nós vemos toda esta ciranda, não é? O garimpeiro ilegal que causou a tragédia Yanomami. Lembra, Holliday? Ai, o genocídio Yanomami, somos todos Yanomamis. Agora, vem recurso para a Amazônia, funda a Amazônia, dinheiro, e Yanomami e Yanomamamas. Ninguém quer saber do Yanomami. Então é um genocídio, algo que terrível. Mas na retirada dos garimpeiros ilegais, ninguém foi preso. A exemplo do que aconteceu em Brasília. E depois se descobre que ninguém foi preso e que quem comanda a área é o primeiro comando da capital. E agora a gente vê com essa notícia, o garimpeiro ilegal, que possivelmente, não estou falando nem provável e nem dando certeza, tá? Possivelmente tem alguma relação com o PCC, porque se ele comanda a área, alguma relação há de haver, ninguém é imbecil. O cara que prejudica o poço, é remunerado para fazer o poço. É isso, Fernando Holliday, que o brasileiro está vendo? São umas coisas bizarras, né, que a gente vê na política brasileira. Primeiro, que a gente tem a impressão, ou quer se passar a impressão, de que os processos de licitação, os processos de contratação públicos, com diversas regras, com diversas burocracias, servem como proteção à corrupção. Agora são 14 horas e 35 minutos. E que isso, de alguma forma, impediria, digamos, diversas empresas mal intencionadas, ou empresários mal intencionados, ou mesmo políticos mal intencionados, de conseguirem subterfúgios por meio desses contratos. Esse é mais um exemplo de que nós temos ainda um grave problema em, de certa forma, impedir que estes casos avancem. Veja, o próprio Exército diz em sua nota que toda a contratação seguiu o processo licitatório corretamente, conforme a lei atual, e mesmo assim acabaram contratando o PCC para cuidar do garimpo ali na região. Não sabemos, é possível. É possível. Há essa suspeita. Segundo ponto, há aí uma desproporção da justiça. Uma desproporção muito grande. Porque se de um lado nós temos uma investigação, podemos dizer já relativamente avançada, demonstrando esta possibilidade de que o PCC esteja com um contrato com o próprio Exército, cuidando do garimpo nessas terras, e mesmo assim até agora ninguém foi preso, você não viu punição de ninguém, nem mesmo prisões preventivas, pelo que a gente tem informação. De outro lado,
você vê um excesso de força ou uma agilidade muito grande aí vinda do Supremo Tribunal Federal para tratar de senhoras idosas que estavam acampadas em frente de quartéis generais. Veja, a rapidez da justiça nesse caso foi enorme. Foi uma agilidade quase nunca antes vista na história desse país. Aliás, menos ainda por parte do Supremo Tribunal Federal. E agora a gente vê este caso que me parece, posso estar errado, talvez a audiência discorde de mim, mas me parece um caso muito mais grave, representa um risco muito maior ao Estado brasileiro do que as senhoras idosas na frente dos quartéis. E, neste caso, você não tem uma ação enfática da justiça, não tem uma ação rápida da justiça tentando conter, pelo menos, ou retirar de liberdade as pessoas que estariam envolvidas nesses esquemas. Então, há dois problemas aí, dois polos a serem resolvidos. Primeiro, como é que uma licitação permite que cheguemos a este ponto? E segundo, por que o judiciário não age com a mesma força nesses casos com as facções criminosas? É por isso que eu fiz essa questão, né, de quem comanda quem no Brasil. Porque, enquanto isso, o primeiro comando da capital, que é o PCC, ele já começou a tomar conta ali da região. De acordo com a reportagem do jornal Estado de São Paulo, indígenas, pesquisadores e até as equipes de investigação que estão na região das terras indígenas Yanomami apontam que o PCC é o síndico, ele é o responsável por gerir o fornecimento de insumos e maquinário para a atividade do garimpo ilegal na região, atuando, como eu disse aqui mesmo, como um síndico dessa mineração ilegal. Então, tudo isso a céu aberto e no mesmo momento em que a gente vê a rigidez contra pessoas que alugaram ônibus para ir para Brasília no dia 8, ao mesmo tempo que um helicóptero, o iate do André do Rap, que é do PCC, foi liberado. Agora são 14 horas e 59 minutos. 14 horas e 39 minutos. 59 minutos, queria eu. Já estou pensando em ir embora. E aí, ô Daniel José, dá para a gente pensar, né, porque parece uma coisa muito clara. Se a gente que era criança que fazia aquela brincadeira que vinha nas revistinhas de ligue os pontos, né? Algo suspeito há. Exato, onde existe fumaça, há fogo também, né? Agora, a gente precisa aguardar as investigações. Existem investigações muito sérias com relação ao PCC no Brasil. O Ministério Público tem linhas especializadas em buscar entender melhor e buscar ligar esses pontos, como você bem disse, para entender melhor qual é o alcance, qual é o envolvimento do PCC com o Estado brasileiro e onde ele se torna mais proeminente. Há pouco tempo atrás eu ouvi um dos principais pesquisadores e que entendem, né, da atuação do PCC em todo o país, e disse que o PCC hoje é uma organização com mais de 40 mil pessoas e que tem uma receita anual de mais de R$1 bilhão. Eu acho que é muito mais do que isso. Se for juntar só o subsídio para transporte público na capital, que é uma grande suspeita que seja uma das grandes fontes de receita do PCC, junto com outras atividades como essa, por exemplo, mais ligada ao garimpo, que pode ainda ser investigada e comprovada, a receita do PCC anual pode ser muito maior que isso. A gente estava falando sobre como que o Brasil muitas vezes acaba repetindo os mesmos erros, né? Mas o que me impressiona muitas vezes é a velocidade em que esses erros são repetidos, né? Não é ontem, quando a gente estava falando sobre a relação espúria entre o Estado brasileiro e o crime organizado, não era ontem quando a gente estava falando sobre empresas, sobretudo construtoras, que se envolviam de uma forma ilícita com o Estado brasileiro e que hoje estão ganhando novamente contratos, estão crescendo, prosperando, e o que acaba acontecendo a gente já sabe, né? Impunidade, a história que mais uma vez se repete. Ainda ontem chorei de saudade. Tem alguém que chorou tanto de saudade, Deise, que está relendo a carta e sentindo o perfume, né? E quem paga por isso é o povo. A gente olha a Amazônia, todo mundo fala, o Lula está trazendo dinheiro para a Amazônia, está todo mundo pondo dinheiro na Amazônia.
A Amazônia que está cada vez mais controlada pelo primeiro comando da capital. Você acha que... Veja, olha onde chega esta gravidade. Está vindo injeção de dinheiro ali. Não está se fazendo nada pelos Yanomamis. Yanomami e Yanomama. Esta é a verdade. Continuam Yanomami sendo mortos. Né? Ontem houve registro de um estupro brutal seguido de morte. Nessas áreas que o PCC gerencia. Aí nós vemos, meses consecutivos, o aumento do desmatamento daquela área. Ou seja, não está se fazendo nada ali, nem monitorando tão direito. Ao mesmo tempo que nós sabemos que o PCC já controla a maioria dos presídios do país, será que ele controlaria a região amazônica? E controlando esta região, ele passaria também a criar meios para se utilizar desses recursos do fundo da Amazônia? Porque o IBAMA, a única coisa que o IBAMA fez pela Amazônia até o momento, neste ano de 2023, foi lá pegar a capivara do menino. Nossa, eu tinha até esquecido disso, coitado. Falta da capivara. Então, Pavinato, tem um ponto aí em relação aos índios que eu acho que, e não é nem suposição, mas é diante de tudo que a gente viveu de 1º de janeiro até agora, né? Logo que o presidente Lula assumiu, foi uma comoção em cima dos índios, né? Eu acho que aquilo foi muito mais uma tentativa de desgaste do ex-governo. Como fazia pouco tempo que o Lula tinha assumido, não tinha nenhum fato novo positivo, vamos criar esse fato novo desgastando o governo anterior. E foi o que ele conseguiu fazer, né? Acabou colocando toda a imprensa se comovendo em cima disso, mas a realidade, quando a gente olha agora 4, 5 meses depois, é que nada foi feito. Então, foi um objetivo de desgastar o governo anterior. E aí, se realmente tivesse, eu não vou falar do PCC agora, mas se realmente tivesse uma preocupação com o garimpo ilegal, e eu acredito que tudo relacionado ao garimpo ilegal, tudo deve ser exterminado, mas a gente tem vários estudos e não é novidade que os índios morrem desde a época da ditadura. Algumas aldeias quase foram dizimadas durante a ditadura. Nos anos 80 tem estudos contundentes falando que, inclusive, os Yanomamis perderam 40 mil dos seus membros por causa do garimpo ilegal. O governo Temer, a gente já falou isso exaustivamente. Olha que coincidência, 40 mil a menos de Yanomamis e hoje a gente tem um PCC com 40 mil. Ai, Pavinato. Não, e pior. E é verdade. E o 4, né? Porque se soma 40 mil, 4 mais 0, mais 0, mais 0, mais 0. O 4 no horóscopo chinês é o número do azar. Olha só. Coisa. Agora, um dado importante que vale salientar. Mas também. só para terminar a Deise aqui, Deise, não tem preocupação com garimpo ilegal. Não tem. Não... A AGU do Bessias fez um parecer favorável àquela lei aprovada, feita por um parlamentar do PT, sancionada pela Dilma, que estimulou o garimpo ilegal. E também não tem preocupação com o trabalhador, que R$18 de aumento mínimo. Não tem preocupação em cumprir promessa. Não tem preocupação com as famílias endividadas, como a gente vai ver aqui. Não tem preocupação com nada. A preocupação dele é levar a Janja para lugar bacana. Pois é, e aí só para concluir aqui, eu já te passo a palavra. Muito rápido. A gente teve essa história toda dos índios em janeiro. Em fevereiro foram identificados 40 voos ilegais feitos por garimpo ilegal. Em fevereiro. Putz, eu parei aqui, pode falar. Mas olha que loucura, assim, se gera um fato positivo, desgasta-se o governo anterior e um mês depois a coisa continua até pior, fica pior do que estava, né? Então não está sendo feito nada. E aí, em relação ao PCC, um dos nossos convidados no último Linha de Frente que eu participei falou, daqui a pouco a gente tem deputados e senadores ligados se isso não for parado. Isso já existe. Mas e qual é o dado? Não, a questão é o seguinte, quando a gente pensa qual é a população mais pobre do Brasil, o que vem em mente geralmente? Maranhão e Amapá. Exato, mas muita gente vai pensar que a população mais pobre do Brasil Porque, segundo Lula, no Maranhão, tem gente que come muito, né? Come muito, fica desse tamanho, e é por isso que os outros comem pouco. Exatamente. Lula. Especialmente no Maranhão. Mas a questão é que muitas pessoas ainda pensam que o sertão nordestino é a área mais pobre do Brasil, mas não é a Amazônia. Então, para um governo que supostamente defende o combate à pobreza, as políticas que estão sendo destinadas à Amazônia claramente não estão sendo suficientes para combater a pobreza e claramente aí entram mais uma vez aí nos tantos de histórias que a gente vê de corrupção e de relações espúrias entre crime organizado e Estado, entre empresas e Estado. E o PCC, será que ele